toda quarta-feira, mais um podcast. Dessa vez, um assunto um tanto delicado, porém mais comum na nossa sociedade do que a gente pode imaginar. Eu quero fazer uma abertura porque o tema realmente é um tema delicado e se eu pudesse escolher, eu não falaria sobre ele. Como o meu intuito, a minha exposição está sempre voltada para levar um pouco de informação, mas também a experiência vivida na própria pele, hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo com foco no transtorno de personalidade narcisista. Eu trouxe para vocês, de uma forma assim, extremamente honrada, a pessoa que foi a minha primeira paciente no estágio. Muito interessante porque eu também fui vítima de um relacionamento abusivo e me intitulo sobrevivente. Foi até engraçado, eu fui dar uma retocadinha no batom e aí eu fiz um comentário com a convidada e disse para ela, nós somos sobreviventes. E vocês vão entender por quê. A gente não vai focar no que nós passamos. Nós vamos falar, na verdade nós vamos levar informação, mas através das nossas próprias experiências. A Carol é uma menina incrível, uma menina, acabei de falar que eu gostaria de ter um pouco da serenidade dela, porque eu sou toda ligada no 220, no 440, né? E a Carol, ela é a passividade em pessoa. Você quer um pouquinho de paz, você toma um café com ela, é uma delícia. E aí, ela, quando me procurou, ela estava começando psicologia e era a minha primeira paciente no estágio. E hoje, eu que acredito muito na força soberana, no Criador, mais propriamente conhecido como Deus, ela praticamente divide o mesmo espaço, não a minha sala, mas o mesmo espaço. Então, assim, é uma honra muito grande para mim tê-la ali dividindo aquele espaço. Eu tenho a minha sala de atendimento em psicanálise e ela tem a sala dela, ou seja, minha, como que eu diria? Um pupilo ali ao meu lado e é uma das sensações mais incríveis que eu já experimentei na minha vida. Carol, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em primeiro lugar, a sua coragem e assim como eu, mostrar a cara para levar um pouquinho de esperança. Eu falo que esse programa é um programa da esperança, plantar sementes de esperança. Assim como eu, você está aqui se expondo, falando de um assunto extremamente delicado, mas com um único objetivo, levar esperança para pessoas que estão na mesma situação. Eu gostaria que você se apresentasse e me contasse o que te fez estar aqui hoje, apresentando essa coragem para nos contar a sua experiência de vida. Seja bem-vinda. Obrigada, Alessandra. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com uma recepção tão grande dessa, O que realmente, os meninos são incríveis, não são incríveis? Aproveita, manda um beijo pro Drake, um beijo pro Igor, aliás, eles são os nossos meninos do coração, Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Sim, fui muito bem recepcionada, então um beijo Drake, Igor e todos que fazem parte dessa produção. Inclusive você, que me apresentou com tanto carinho e que, de alguma forma, na minha vida, foi uma base para que eu pudesse me erguer desse isolamento em que eu vivia, dentro de uma relação abusiva. Primeiro, gostaria de fazer minha autodescrição.
Então, sou Caroline Campos Verde, sou uma mulher de pele branca, pele branca, cabelos longos, tenho alguns valores, né, que eu trago dentro de mim. Atualmente sou casada, tenho uma filha e esse já é um outro lado, né, do pós-trauma. Mas o que me motivou a vir aqui hoje é para trazer informações e até alguém que possa estar ouvindo e vendo esse vídeo possa se identificar naquilo que a gente vai trazer, que às vezes é muito sutil e muito disfarçado, né? Onde toda uma população, uma cultura naturaliza, né, algumas violências, alguns abusos, e tanto a mulher quanto o homem, tá? Não vamos falar do gênero, Sim. mas às vezes sofre isso e fala, não, mas né, relacionamento é assim mesmo, tem altos e baixos, então vai de alguma forma naturalizando este abuso. Quando não romantizando, Quando o que não é pior ainda, né? Sim. Porque assim, até a gente há pouco conversava sobre isso, né? Que eu acredito que pior do que naturalizar seria romantizar. Porque isso dá um espaço para o abusador atuar, né, com muito mais eficiência dentro dessa dinâmica do abuso, né, e a pessoa acaba até se escravizando mais do que naturalizar aquele abuso. Porque como é que eu vejo, tá? Me corrija se eu estiver enganada. Porque assim, pessoal, deixa eu explicar uma situação. Eu sou psicanalista. E a psicanálise, ela tem, digamos que, fundamentos um tanto diferentes da psicologia, tá? Então, não confundam. Uma coisa que eu acho muito interessante a gente deixar claro, que nós jamais seremos concorrentes, né? Nós somos parceiras de trabalho e nós vínhamos de Salto para Indaiatuba e eu vim, inclusive, falando, olha, eu tenho um caso que eu quero te passar. Porque a gente, assim, um trabalho complementa o outro. Então, eu acho, inclusive, que esse programa está muito rico até por conta disso, né? Então, a gente tem como objetivo desmistificar alguns conceitos equivocados que estão muito presentes na sociedade e que no dia a dia a gente acaba, assim, levando tanta naturalidade mesmo para aquela questão, se não até essa romantização, porque vocês vão ver ao longo, né, do programa que a gente vai usar algumas falas onde o abusador fala assim, nossa, eu te amo tanto, olha o que você faz, eu fazer, né? Então, é essa dinâmica que a gente quer levar a conhecimento para que vocês sintam que ao menor sinal disso, caiam fora, porque a coisa só piora, a coisa vai para uma proporção que a gente fala em homicídios mesmo, em feminicídio, independentemente de falarmos ou não de gênero, né? Mas assim, isso ainda é mais presente entre nós mulheres, né? E a base do feminicídio é o abuso e muitas vezes aquele abuso disfarçado. Então, assim, olhem com carinho para tudo que a gente vai trazer para vocês, porque realmente o intuito é esclarecer quem está ou não vivendo um relacionamento abusivo. Você consegue contar para mim, assim, claro, sem extrapolar os limites, né, da ética, como você se sentia quando estava vivendo esse relacionamento abusivo? Primeiro, né, então entrei num relacionamento abusivo, era uma pessoa super ativa, super autônoma, né, onde tinha idealizações e pensava no futuro e gostaria de ser e fazer, né, e dentro dessa relação eu fui perdendo minha identidade. Por quê? Eu fui deixando daquilo que eu gostava de viver, gostava de ser, para viver em prol ao outro, né? O que acontece? Tudo no começo é tudo muito lindo, então aquela conquista maravilhosa, né? Eles são perfeitos? São perfeitos e parecia que ele sabia exatamente do que eu precisava. Não, parecia não, Sim. ele sabia.
Então, assim, era tudo muito mágico, encantador, né? E além disso, Com muito romantismo? Com muito romantismo. Era aquela história de contos de fada, né? Então, tudo muito perfeito. E aquilo ele foi ganhando espaço na minha vida e até para dizer, né? Quando você sente falta, né, de um cuidado, de um carinho, e você tem, então a gente abraça e fala, pronto, né? Acertei na loteria em cheio e vamos viver esse lindo romance, como se não houvesse amanhã, né? Mas o amanhã chegou. Então, o que eu percebi? Que eu fui deixando de viver a minha própria vida para viver a vida dele. No sentido de que chegou um espaço de tempo onde todos aqueles que eram os meus amigos, até mesmo os familiares, né, já não tinha mais próximo de mim. Por quê? Porque sempre ele não gostava de alguém, ou de uma atitude, né, ou algo que alguém falou, ou um sexto sentido que ele tinha, que alguém estava dizendo alguma coisa ou fazendo. E com isso eu fui me afastando da minha rede de apoio. Isso também é proposital nessa relação? Sim. Tá, também isolar a vítima. Inclusive, isso faz parte de um ciclo de violência, né? E que muitas das vezes, quando nós estamos lá dentro, a gente não percebe como se aparece o famoso elefante branco. Isso, né? Carol, Sempre isso estava visível. Isso que eu quero que você traga, porque assim, a confusão mental começa exatamente aí, porque eles colocam as coisas de uma maneira que a gente acha que aquilo é uma proteção. Quer dizer, a pessoa nos ama tanto, 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 que ela quer nos proteger, inclusive da nossa própria família. Que eles colocam de uma forma... É isso. Eles colocam de uma forma assim... Olha, meu amor, eu não quero mais que você vá na casa da sua mãe, porque eu vi lá a sua mãe olhar torto. Você não percebeu, mas a sua mãe, eu acho que sua mãe não gosta tanto de você. Eu acho que sua mãe não está sendo tão honesta com você. Você viveu coisas assim, semelhantes? Muito, né? Muito. E geralmente são muito semelhantes e com algumas atitudes que vai realmente te isolando. Então, às vezes, ele nem viu nada, mas se você traz, olha, eu fiquei tão chateada porque eu fui na casa da minha família, dos meus parentes, da minha mãe, do meu tio, enfim. E eu me senti mal com aquela situação, eles colocam um peso tão grande onde você fala, nossa, realmente ele tem razão. Eles transformam? Transformam muito e você fica dentro de um embaraço. Tá, né? tá. E dentro desse ciclo ele vai se repetindo. E depois, né, depois que ele já conquistou, depois que ele já mostrou que as pessoas que estão ao seu lado não são boas o suficiente para vocês e que eles só querem cuidado, né? Então, é um amor disfarçado, né? Na verdade, é aquele cuidado, aquele abuso disfarçado em cuidado, né? E daí você entra nessa jogada de que, pô, esse cara é tudo pra mim, ou essa mulher, né? Sim. Essa pessoa, né? É tudo que eu precisava. Enquanto menos a gente sabia, né? Eu sabia que eu estava ficando só. E ali só a gente vai aprendendo que para o meu relacionamento ficar bom e permanecer bom, eu preciso fazer o que ele me pede, eu preciso fazer aquilo que ele gosta. E daí é onde eu digo para você que eu deixei da minha própria identidade. Né? Ou seja, a gente não percebe. Não. A gente vai sendo levado para uma situação, porque ela é tão boa, ela tá tão disfarçada de cuidados, que daqui a pouco eu olho para trás, eu já não me reconheço mais, e inclusive eles apagaram o caminho que nós trilhamos para chegarmos até ali. Seria mais ou menos isso? Essa sensação? Sim. Tipo, se eu quiser fugir, eu olho para trás e não encontro o caminho? Seria mais ou menos isso? Eu não encontro caminho, eu não encontro pessoas. Para quem que eu vou pedir ajuda? Né? Se tá todo mundo distante, se eu voltar, né, para casa da minha mãe, como vai ser, né? E sem falar na frustração, às vezes a família percebe o que está acontecendo e às vezes vai alertar a pessoa que está passando, né? E você tem que olhar para trás e dizer, nossa, realmente minha família estava certa, né? Ou aquela amiga tentou me falar isso. Claro que agora eu estou trazendo isso para você porque eu identifiquei
isso. Mas quando você está ali no meio, você tem vergonha de dizer, e tem mais um fator, né? Eu estou vivendo isso, mas isso é uma fase. E se ele muda? Se eu conto para alguém e ele muda, depois como vai ser? Minha família não vai aceitar, as pessoas não vão aceitar. Como eu vou ficar também? Me permita aproveitar esse momento e te fazer uma pergunta. Como eles costumam ser muito perfeitos no início, você se sentia culpada quando começou, e a gente já vai falar disso, quando começou o ciclo do abuso, você achava que quem despertava isso era você e que por conta disso você se sentia culpada e aumentava a dificuldade de abordar o assunto, ainda que fosse com a sua mãe? Você trouxe um elemento bem importante, não só, né, por sentir culpada ou como se fosse eu que provoquei aquela situação. Mas antes disso, eles contam uma história onde eles são vítima do mundo. Então, eles são coitados porque as pessoas sempre aproveitam ou porque alguém sempre fez mal. Então, ele é a vítima da sociedade, ele foi maltratado na infância, ele foi isso, foi aquilo, ou ela também. Isso já faz parte, Isso já faz parte desse ciclo. Né? Então, você já está olhando para a pessoa como assim, nossa, ele é um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, ele já sofreu muito, eles já sofreram muito, né? Será que é eu que estou provocando de novo? Com o intuito de despertar a culpa. Isso. Entendi. Então, esse intuito já, assim, né? Como que eu vou abandonar ou dizer para alguém, como é que ele vai se sentir, né? Então, além de você estar sofrendo, além de você estar isolada ainda, a pessoa do outro lado pensa, né? Mas como que eu posso provocar? Ele já sofreu tanto. Então, eu deixava de pensar mais uma vez em mim para pensar na situação dele. Isso é estratégico do abusador? Sim. Tá, perfeito. Isso é estratégico. Perfeito. Então, no sentido de que, claro que a gente não pode tirar a cultura da pessoa, o que ela aprendeu também. Nós estamos falando de abusadores que têm os traços narcisistas. Ok, perfeito. Por quê? Tem também toda uma cultura desse mundo mais machistas, né? Das mulheres que também apregoam essa fala machista. Né? Então, onde a mulher ela precisa ser submissa ao homem, respeitar, com certeza. Né? O casal ele precisa se respeitar em si. Sim. Né? Mas nós estamos falando justamente de pessoas que têm o traço narcisista. Então, isso sim, eles criam estratégias para alcançar aquilo que eles querem. Tá, perfeito. E aí me conta, quando começou o ciclo do abuso, como é que você, assim, identificou? Porque, assim, a identificação não é aquela identificação, assim, pá! Começa de uma forma bem sutil, e aí no seu caso, como é que você parou um dia e falou assim, eu tô num relacionamento abusivo? Como é que foi isso? A gente só consegue olhar para isso com os danos. Hoje, né, eu consigo falar com mais naturalidade, mas os danos foi tão grande que até pouco tempo atrás, se eu falasse, eu ia me emocionar, né? Porque, querendo ou não, é algo que você fala, poxa vida, quanto tempo eu perdi, né? Olha os danos que gerou. Para você, para o pessoal de casa entender, os danos que acontecem no cérebro de uma pessoa vítima de um narcisista, vítima de abusos, neste grau que seja crônico, diário, é o mesmo dano de soldados que foram para guerras e viram tantas destruições. Me arrepiou, gente. Então, assim, modifica toda uma parte anatômica, a geração de neurotransmissores. Então, essa pessoa, essa vítima, no caso, né, falando propriamente de nós, ela entra num quadro pós-traumático. Exato. E no meu caso, eu só percebi isso
E, gente, é uma coisa assim que me choca quando eu falo, quando a minha saúde declinou, né? Então eu não tinha forças para levantar da cama. Claro, provavelmente eu já estava num quadro depressivo, né? Mas não sabia nomear naquela época. E onde eu vi que a minha vida, a minha saúde naquela época não valia nada, entende? Para aquele sujeito em específico. Então, eu comecei a observar, nossa, né, mas eu tô me dando, eu tô me doando, eu tô tentando ser o melhor que eu posso e não é o suficiente para satisfazer. Deixa eu só aproveitar novamente. Quando você começou a ter problemas de saúde, você se sentia culpada, inclusive por estar tendo problemas de saúde? Você se sentia assim, impotente? Você se sentia incompetente? Porque assim, até porque ele era maravilhoso, né? Então, tipo assim, aí eu fico doente, quer dizer, ele não me merece, eu não consigo ser a mulher que ele merece. Você passou por isso também? Eu acho que a culpa, ela vem, assim, né, recorrente em vários casos. E é avassaladora, sim, né? Sim, A culpa é avassaladora. E você trouxe uma coisa bem interessante, que quando, né, a gente tem essa fase do maravilhoso, do romântico, então eram palavras que levavam para cima. E quando eu comecei a declinar, eu não tinha prestado atenção ainda, mas nas palavras que diziam assim, nossa, mas você não consegue limpar uma casa? Né? Nossa, me dá um beijo direito. Então, eu tô te beijando e não é direito, né? Não tá certo. O que mais que eu tenho que fazer? Né? Então, assim, literalmente entrar no molde do outro. E com toda essa carga de culpa, com toda essa carga de vazio. Eu estou com ele, mas é a mesma coisa de não estar. Por quê? Aquele sentimento lá de trás da conquista eu já não tinha mais. Eu já não tinha aquilo que satisfazia, né, aquele desejo de se sentir amada. E nessa fase você tinha esperança de ter novamente aquelas primeiras investidas, né, que na dinâmica do relacionamento narcísico, né, chama-se love bombing. É legal o pessoal até saber identificar, né, porque hoje eu consigo, inclusive, selecionar o assunto. Então, eu posso fazer uma pesquisa e colocar relacionamento com narcisista, love bombing. Aí aparece um rol, né, de vídeos que eu acho muito legal, né, porque são as fases bem distintas dessa dinâmica relacional. E aí, assim, o que eu gostaria de saber? Mesmo nessa fase onde você já estava se sentindo impotente, incompetente né, dentro daquela situação, você ainda tinha esperança de ter de volta essa fase do bombardeio de amor? Claro que ou você, sim. Não, mas ou você já tinha consciência de que você estava em meio a um relacionamento abusivo e você só queria sair daquilo? Como que era na sua mente isso? O que acontece? Hoje eu consigo falar para você sobre os ciclos e sobre o que eu vivenciei. Então, assim, não foi 1 ano, não foi 2 anos, né? Foi muito tempo. E esse ciclo, ele se repete todas as vezes, né? Então, começa no love bomb e depois vai passando para outros ciclos, inclusive os ciclos quando você tenta abordar a pessoa, né? E dizer, olha, não tá legal, você fez tal coisa, a pessoa nega, né, dizendo que imagina, é coisa da sua cabeça, eu não falei isso, eu não fiz isso. Então, assim, até chegar a esse ponto, eu passei várias vezes pelo mesmo ciclo, entende? Não foi de imediato, né? E mesmo quando eu identifiquei, eu ainda tinha esperança de que voltasse, né? Até por isso que eu, às vezes, não trazia para minha família explícito, pensando que, e se ele melhora? E se volta a ser? E né? como que eu fico nessa Como situação? Então, não trouxe não trazia, até mesmo com medo. Só um minuto. Pessoal, uma coisa bacana que eu quero que vocês identifiquem, eu estou finalizando uma formação em doenças psicossomáticas. A psique, mente, soma corpo.
tá? De uma forma bem simples, doenças psicossomáticas é a materialização de uma emoção representada no corpo. Tudo é sintoma. Vocês podem não acreditar, a gente veio conversando, rimos, falamos de estudo de caso, e aí agora a Carol tava ok. Foi ela começar a falar do assunto, revisitar alguns momentos da vida dela, você percebe que ela tem dificuldade de falar. Então, assim, ela não está tossindo à toa, essa dificuldade não é à toa. Eu observo muito isso nos meus atendimentos, porque de toda a comunicação de uma pessoa, o verbal são só 7%, 93% é não verbal. Então a gente tem que ter esse olhar para as pessoas. Eu sei que isso é muito técnico, né? Mas eu, assim, de uma forma muito, muito, muito empática, consigo identificar a dificuldade até de falar daquilo que um dia já viveu. Então, imagina que isso está presente no nosso dia a dia. Às vezes a pessoa, ela não consegue falar. Trata-se de duas sobreviventes. Hoje eu estou num relacionamento maravilhoso. Tanto que eu falo assim, cara, hoje eu vivo o que eu sempre mereci. Só que eu achava, inclusive, que eu não era capaz de ter um relacionamento como o que eu vivo. E eu acredito que ela também. Mas toda vez que a gente voltar para revisitar aquele momento de tanto sofrimento, a gente vai ter reações do próprio organismo querendo nos proteger. Então, assim, essa tosse, essa pigarra, essa dificuldade de falar, nada mais é do que o corpo tentando protegê-la desse sofrimento. Tá vendo como tá presente? Tá superado até a segunda página. Quando a gente começa a investigar ali, a gente vê que tá muito latente ainda, né? Então, assim, olha a nossa responsabilidade em nos expormos. A gente quer salvar o máximo de pessoas que a gente conseguir, porque a gente sabe o que isso significa na vida de uma pessoa. Carol, volta, por favor. Ainda bem, né, que você trouxe essa explicação e, assim, é visível, né? Ela se transforma corporal, ela se transforma, né, na face, na fala, no olhar, onde enche os olhos de lágrima, né? Mesmo reconhecendo hoje, né, o que vivi, ainda se torna, às vezes é como se estivesse tirando a casquinha da ferida. Isso, sangra de novo, sangra de novo. Sim. Então, com certeza, vai mexer com toda a parte, né, fisiológica, enfim. Foi uma experiência, como eu disse para você, traumática, não é bom. Tem muitas pessoas que falam, nossa, parece que eu tenho o dedo podre, porque eu saio de um relacionamento e eu entro em outro, né? Mas enquanto ela não identificar, né, o que ela busca no relacionamento, vai continuar. Então, o que você está me dizendo? Você está me dizendo que esse padrão, né? Ou seja, não é dedo podre, mas é um padrão de uma dependência daquele modelo de relacionamento? Seria isso? Seria a dependência do afeto, dependência, às vezes, do carinho que faltou, né? E sem falar que quando na infância nós vemos modelos, né, de relacionamentos. Então, muitas das vezes, o que a pessoa faz? Ela vai procurar um modelo que ela já conhece. Porque o novo, né, é desconfortante. Eu não sei o que tem no novo. Então, eu vou atrás daquilo que eu já conheço, né? Aonde eu quero chegar com isso? Pelos aspectos positivos e negativos também. Perfeito. O que eu percebi, né? Claro, depois de muito estudo, depois de ir para a faculdade, ir fazer terapia, né? Encontrar uma terapeuta que me acolhesse, que entendesse, né, do que eu estava falando, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham, é mais uma pessoa que está falando que o relacionamento está ruim e parece que tudo é ruim, só ela que é boa. Deixa eu aproveitar de novo, né? Você está tocando num ponto. Hoje, como profissional, minha colega de trabalho, você diria que o que foi fundamental na sua terapia foi
a sua terapeuta ter passado por aquele ciclo, porque a técnica em si sozinha não é capaz, não que ela não seja capaz, ela seria um tanto ineficiente sozinha para poder acolher um paciente vítima de relacionamento abusivo? Entendeu minha pergunta? Sim. Tá. A técnica, né, que é aplicada com os pacientes, elas são eficazes. Tá. Mas tem uma coisa chamada identificação, né? Então, a pessoa pode chegar dentro de um consultório e falar da sua vida. Tá tudo bem, né? O psicólogo, a psicanalista, a pessoa que estiver lá pronto para recebê-la e acolhê-la, vai aplicar as técnicas. Mas com a identificação, é como se eu falasse assim, realmente ela me entende, ela passou por isso. Perfeito. Né? É a mesma coisa de uma pessoa que não é mãe. Ela pode estudar o jeito que for, Tá. né? Mas se ela for ensinar uma pessoa que é a mãe vai dizer para ela, você tem filhos? Entende? Como quem diz, né? Você não entende a minha dor porque você não passou por não isso. Viveu ótimo, isso. Ótimo. Então, claro, né? Quando eu trago você e eu ressalto do seu trabalho, foi muito precioso, né? O acolhimento foi maravilhoso, mas você ter vivenciado isso, né? Trouxe essa identificação. Gente, eu me recordo como se fosse hoje. Ela falou, você está passando por isso, mas não olhe isso como só um prejuízo na sua vida. Daqui para frente, você vai utilizar isso, o que você vivenciou, para ajudar outras pessoas. Eu falei isso? Sim! Ai, que lindo! Né, que estão vivenciando. E hoje estamos aqui fazendo esse programa. Não lembrava disso, não lembrava. Olha que incrível, né? Você sabe que é interessante, né? Eu até, depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho disso. Eu estava conversando com a minha mãe na terça-feira. Os meus pais não se conformam, até hoje, por tudo que eu passei. Aliás, eu consegui sair, né, desse ciclo abusivo, não foi porque eu tive um entendimento, é por isso que eu tô, eu não saí por mim, eu saí pelo meu pai. Até me choca, né, se eu me emocionar, que eu tava me despedindo do meu pai cobrando, na verdade, você não precisa disso, você não precisa disso, e não sei o que, não sei o que, e eu não conseguia, eu não tinha força, eu tinha uma sociedade inteira para encarar, para dar satisfação. E aí o meu pai falava, você é a única prisioneira que eu conheço que está sentada no fundo da prisão com a chave no bolso. Mas assim, não adiantava ele falar, eu não conseguia. Aí eu me lembro que um dia eu estava saindo da casa do meu pai, eu assim, me despedi dele de meio corpo, né, que eu tinha um campo de visão dele. Ele falou assim, Alessandra, eu voltei, eu falei, oi. Ele falou, esse cara vai te matar. Aquilo foi um choque. Eu entrei no carro, eu falei, esse cara vai me matar. Meu pai tem razão. Falei, e a minha família é uma família assim, muito simples, mas muito honrada. E eu falei, não merece ter essa tragédia no histórico deles. Ou seja, eu reuni forças de onde não tinha, mas resgatando o que me aconteceu, eu falo assim, eu não saí por mim, eu saí pela minha família, que a minha família não merecia ter aquilo. Então você vê que interessante o nível que uma pessoa chega. E aí eu falei para minha mãe na terça-feira, eu falei, olha, eu sei que vocês não se conformam com o que me aconteceu, só que eu olho para essa situação, se eu conseguir tirar uma mulher desse ciclo abusivo, eu já tenho todo o meu sofrimento justificado. Você se sente assim hoje? Sim, me sinto, mas antes eu quero voltar num ponto que você trouxe que é muito importante, que é sobre a rede de apoio. Tá, perfeito. Né? Então, quando você diz que você não consegue sair daquela relação, né? E você estava presa por tudo que você aprendeu, até mesmo, né? Pensando assim que relacionamentos têm problemas mesmo, né? Mas a mulher ela tem que estar ali, ser sábia para poder lidar com o seu lar, né? E muitas das vezes o que acontece?
por a mulher não ter essa rede de apoio, não contar para as pessoas o que realmente acontece, a violência que ela realmente vive, né? Para onde que eu vou? Como assim eu vou chegar lá e falar, né, eu vim embora? Mas calma, você tinha um casamento maravilhoso, né? Então, porque querendo ou não, se vive de status. O abusador costuma ser maravilhoso para a família da vítima? Não só para a família da vítima, né? Tá. Não só para. Claro que tem algumas pessoas que pegam, né, essa situação. Olha, o que ele está fazendo com você quando enxergam, tá? Porque nem sempre o abusador vai te violar na frente de outras pessoas. Sim. Né? Então, na frente de uma sociedade, na frente de uma comunidade. Que faz parte também do abuso, do ciclo, né? Sim, então o que acontece? Ele vai fazer quando você estiver sozinho, vai falar no seu ouvido, né? Quando chegar em casa, sabe aquela ameaça? Então, quando chegar em casa, nós conversamos, né? Aquilo, gente, é horrível, estremece, né? Vai estremecendo, vai dando um gelo, sabe? Que pega dos pés à cabeça. Você fala, meu Deus, o que eu fiz agora? Né? E entra naquela relação de ciúmes. E quando você fala, meu Deus, mas eu não estou te traindo, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, né? Não, o problema não é você, o problema é os outros. Eu confio em você, mas as outras pessoas são tão maliciosas, né? Então, ele não vai demonstrar essa agressividade, essa situação de abuso na frente de pessoas. E a vítima vai travando. Com certeza, a gente vai travando, né? Não vai dizendo o que está vivendo. Então, como eu vou sair de um relacionamento, eu vou voltar, né, para casa da minha família, para casa da onde eu vou. E muitas das vezes, né, por essa coisa do isolamento, são mulheres que às vezes deixam de trabalhar, onde tinham um potencial, fazia, acontecia, corria, né? Mulheres superativas. E tem aquela coisa, né? Não, deixa que eu cuido de você. E daí são mulheres que param para ficar, né, em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa como, né, ele acha que tem que ser. Que tem que ser. Então, para onde eu vou? Sem dinheiro, sem trabalho, né, sem autonomia, né? Como assim? Agora eu chego lá e vou falar que ele fez isso comigo. E isso é de caso pensado para incapacitar a sua vítima, para tirar dela, inclusive, formas de sair daquilo? Quando está fazendo parte também? Pense que é consciente, né? Por quê? Porque somente eu basto. Tá. Então, ele sabe o que está fazendo, então? Sabe o que está fazendo. Perfeito. Né? Então, não é o acaso, né? Não acontece por acaso. Né? Antes que aconteça, isso é para todo mundo. Né? Antes que aconteça, nós precisamos criar estratégias para que isso aconteça. Então, vem um pensamento e como que eu coloco esse pensamento em prática? Né? Olha, eu percebo que ela tem uma mãe, ela tem uma amiga, ela tem, ou ele, né? Tem alguém que apoie. Se um dia ela disser que ela vai embora, né? Quem são as pessoas que vão acolher? Né? E quando eu digo que vou embora, né? Como foi a reação dele? Né? Então, usava qualquer artimanha para dizer, olha, você pode ir sem problema, mas tal coisa fica, né? Então, tal coisa você não leva. Isso você está trazendo como fruto da sua própria experiência? Sim. Você passou por isso? Sim. Por isso que às vezes se torna muito difícil para falar e a gente acaba revisitando, né? Então, na violência, né, tem alguns tipos de violência. Então, pode ser uma violência física, pode ser, né, uma violência verbal, sexual. Também há violência patrimonial, né? E quando eu falo patrimonial, não estou falando só de casa, não estou falando só de documentação, mas eu estou falando de filhos, eu estou falando de pertences, entende? E que é próprio seu, que é algo que esse abusador sabe que vai te desestabilizar de alguma forma. Então, como eu vou deixar um filho para trás? Não tem como, né? Como eu vou deixar, quem tem muito apego a animal, que também vê como um filho, como eu vou deixar aqui, né? Ou como eu vou para a rua sem documento? Então, acaba se fechando os cercos, né? E a pessoa fica sem saída. Né? Até nós viemos falando sobre, né, como eu faço, né, para sair, como que eu faço,
né? Eu precisei encontrar uma rede de apoio, eu precisei encontrar uma pessoa que eu dissesse, olha, o que eu posso te dizer agora é que não está bem, eu não estou bem, né? Meu relacionamento não era tudo isso que eu demonstrava ser, né? E alguém que me falou, né? Então, se a sua casa cair, a minha está de pé. Você pode vir, porque eu te acolho. Mas assim, só voltando um pouquinho, como foi que você realmente se deu conta de que aquele relacionamento era abusivo, que independentemente do que você esperou e do que ele estava proposto a fazer para entrar na sua mente e trazer você de volta, você falou, não quero mais. O que acontece? Quando eu encontro essa rede de apoio, né, que eu consegui dizer para certas pessoas, olha, o que eu estou vivendo, né, não tá bom, eu estou ficando cada dia mais adoecida, né? Logo após eu sair, né, dessa situação, mas acreditando que... Quando você diz saiu da situação, você saiu de casa. De casa. Perfeito. Então eu deixei tudo, a casa, o carro, animal, então assim, eu abdiquei de tudo, né? Então fica tudo e eu vou, mas com que intenção? Né? Com a intenção que eu vou dar um tempo e eu sei que com esse tempo, né, ele pode melhorar. Ele vai repensar. Ele vai repensar, vai procurar mudar, ajuda. vai procurar ajuda. Inclusive, uma das condições era, né, vamos fazer uma terapia de casal, né? Então vamos procurar uma ajuda. Quer dizer, a vítima está sempre pensando, ainda continua acreditando, tendo esperança, né? Mesmo porque a gente tem uma intuição, né? Mesmo tendo aquela intuição de que, esse cara não vai mudar, a gente ainda na prática está esperando a mudança. Está esperando a mudança. Então eu falava, não, eu vou, mas eu sei, vai ser um tempo e ele vai melhorar porque ele vai repensar e depois eu volto, né? Quando eu fui, né, eu já estava fazendo ali o primeiro semestre de psicologia, né, eu já estava tendo contato com muita informação, mas quando eu fui para a terapia, né, onde você fez uma psicoeducação comigo, trouxe esse ciclo, trouxe a sua experiência, né, me mostrou alguns índices, né, que aquele sujeito poderia ser sim um narcisista, né, eu fui tomando consciência disso e entendendo que aquela relação era uma relação abusiva, por mais que eu também romantizasse, por mais que eu dissesse, né, não, mas ele age assim porque ele me ama, ele é muito ciumento porque ele me ama, ele só quer me ver bem, né, então foi nessa fase da terapia, né, fazendo a faculdade que eu fui tendo acesso a essas informações. Por quê? Quando eu estava lá, eu não tinha acesso à informação, né? Eu não tinha acesso a diálogos que não fosse da nossa rotina, né? Então, eu fui aprendendo quando eu saí desse ambiente, né? Enquanto eu estava nesse ambiente, eu ainda estava ali pensando, não, mas um dia ele pode mudar. Né? Quando você fala da psicoeducação, e as informações foram surgindo, né? E aí o terapeuta vai te mostrando, né? Vai dando nome para o sentimento, vai conceituando toda aquela manobra, toda aquela manipulação. Aquilo foi fazendo sentido para você, porque isso é muito pessoal, mas aquilo foi fazendo sentido do ponto de vista, é isso, tipo, eu estava numa guerra solitária, nossa, é isso, ou você desacreditou? Porque eu já tive diante de mim pacientes com as duas reações. Aquela pessoa que você vê no brilho dos olhos dela, até que enfim alguém me entendeu, que está dando nome para o que eu sinto, mas eu também já tive paciente que eu levei um tempo absurdo para dizer para a pessoa, até hoje a pessoa está separada, o narcisista já está com outra vítima e aquela vítima primária, principal, ainda está elaborando e ela não consegue sair daquilo.
a impressão que eu tenho, inclusive, é que aquela vítima torce para que o relacionamento não dê certo para voltar para ela. Por quê? Porque ela ainda não acredita que, ou seja, ela ainda tem esperança. Isso é possível? Sim, com certeza. A neuropsicologia, ela explica isso, né, falando sobre os neurotransmissores, né? Então, a psicologia também cognitiva, quanto a psicologia comportamental, eles falam sobre o estudo de Skinner, né? Então, o Skinner colocava lá os ratinhos, né, dentro da caixa, de uma caixa transparente, e colocava um botão para acionar. E toda vez que o ratinho ele passava por aquilo e começou a esbarrar nesse botão, ele percebia que dali daquele botão saía comida. E daí aquele ratinho começou a ficar viciado, que toda vez quando ele apertava o botão, a comida descia. Apertava o botão, a comida descia. E o que Skinner faz, né? Ele fez um estudo de estímulo intermitente. Então, ele começou a parar de descer a comida ali toda vez que o rato apertava e só descia a comida depois de um tempo. Então, o ratinho apertava 3 vezes, ele descia a comida. Né? Ele apertava uma vez, não descia. Depois apertava mais 3 vezes, descia. E ele foi aumentando com frequência. Aonde a gente quer chegar com isso, né? Imagine que quando a pessoa está tendo, né, todo aquele afeto, está tendo toda aquela ternura, aquela conquista, o cérebro ele vai produzindo, né, os neurotransmissores, vai dispensando ali a dopamina, que é responsável pelo bem-estar. Então a pessoa se sente, né, de alguma forma amada, né? Querendo ou não, muda todo um fisiológico, né? E daí ela vai recebendo aquela dose diária, dose diária, dose diária. Chega um dia, ela faz, não recebe. Ela fala, pô, mas eu quero de novo. Ela vai tentando, ela vai tentando. E essa pessoa, por mais que você traga, né, toda essa psicoeducação, toda essa informação, ela tá presa no quê? Ela tá viciada lá naquela sensação que ela tinha dessa conquista, desse amor, né? Daquele afeto, de tudo que era bom. Porque o organismo dela reagiu e que precisava daquilo. Então, ela não está pensando racionalmente na situação e nos abusos que ela viveu, mas na sensação que ela buscava, né, de prazer. Então, por isso que também existe, né, esse caso, você está explicando, né, você está falando. Claro que a ação, a atitude, somente o paciente vai poder tomar. Então, né, essa decisão de, não, agora eu vou em frente, agora eu vou sair daqui, né, eu não quero mais isso. Mesmo que lá na frente ela sentiu essa dose de prazer, né, então, mas no meu caso, né, eu já estava fora e eu fui entendendo e me identificando, puxa, mas é isso, né, ela está falando uma coisa aonde é o que eu vivia. Né? Então eu fui compreendendo e vendo que fazia sentido. E eu fui como se estivesse assinalando, né, todas aquelas questões vivenciadas que batia. O que me fez realmente desistir, né? De falar, não, para isso eu não quero mais olhar, eu não quero mais viver. Chega. Foi até aqui. Foi até aqui. Quando eu entendi sobre o comportamento do narcisista, né? E foi chocante, ou talvez você não saiba, mas foi chocante quando você falou para mim, uma pessoa narcisista não tem cura. E eu falei assim, então eu tô lutando, né? Eu tô esperando que aconteça e não vai acontecer? Como assim? Deixa eu entender por que não tem cura. Aí, né, você foi fazer sua própria... Daí eu fui buscar, né, fazer a minha própria pesquisa e entender que não tem cura, primeiro. E fez sentido? Total tem sentido. Cura? Não tem cura. Por que não tem cura? Porque eles gostam de ser assim. Porque é funcional. Exato. Eles ganham, né? Sim. Eles ganham aquilo que eles querem. Eles gostam de ser assim. Sim. Eles se sentem poderosos sendo assim. E assim, eu falo ainda mais, por que não tem cura? Porque eles não se enxergam que isso é maldoso para outra pessoa, eles só veem o ganho deles. E se tá tudo bem eu ser assim, se eu não tô fazendo mal para ninguém, para que eu vou fazer terapia? Para que eu vou olhar para coisas que tá dando tudo certo para mim? Né? Então, por esse motivo,
você não vê pessoas narcisistas estando dentro de um consultório Sim, de eles não psicologia precisam. ou de terapia. Eles não precisam. Eles não precisam. Porque eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos, exato, exato. E há até assim, a gente já aproveitando, o narcisista, ele sempre se apresenta como uma pessoa totalmente dona de si, com aquela segurança, tem uma autoestima de dar inveja, né? Porque eles aparentemente se garantem e tal. Mas assim, pela sua experiência mesmo de formação, quem são os narcisistas na realidade? Eles são essas pessoas com essa autoestima exacerbada, que se garantem, que se sustentam, ou eles têm uma falha, não? Na verdade, a gente olha como, né, essa autoestima maravilhosa, como, né, que eles se garantem naquilo. Na verdade, eles tentam buscar essa validação, porque são pessoas extremamente inseguras, né? Porque de baixa autoestima. De baixa autoestima. Porque, né, a gente chega nessa conclusão. Se eles fossem uma pessoa segura, né, não teria por que isolar a pessoa de outras pessoas. Isso. Né? Então, provavelmente está isolando porque será que ele tem medo dela conhecer alguém ou dele conhecer alguém que talvez seja melhor do que ele? Né? Então, esse é um outro lado que as pessoas não falam sobre o narcisista. Exato, né? Então, não falam, exatamente. E geralmente, nós estamos falando de relacionamento, mas vamos colocar relacionamentos abertos aqui, como entre mãe e filha, né? Imagina que uma mãe, né, possa falar para a filha, olha como eu sou linda, né? Você não chega nem perto de mim. O que ela está buscando com isso? Ela está buscando validação, né? Então, claro que nós estamos falando de um relacionamento amoroso, mas isso a gente pode levar em qualquer âmbito da vida, entende? Por quê? O traço narcisista, na verdade, todos temos. Isso, tá? isso. Vamos diferenciar quem realmente tem o narcisismo, o transtorno do traço. Do traço. Entende? Aliás, o traço narcisista, ele é necessário para modular, né, a nossa autoestima mesmo, né? É esse traço que faz com que a gente se arrisque, que a gente aceite desafios, que a gente vá para a vida, que a gente execute algumas funções, ou seja, todos temos, muito bem, né? O problema é quando você perde o controle disso e ele desencadeia num transtorno e aí você opera só no transtorno, né? Correto. Assim, primeiro a gente tem que pensar, né? Se todos temos esse traço, né? O que vai desencadear, né? Se fala muito de um traço genético, mas também, né, dentro da própria psicologia comportamental, a gente vai falar que função tem esse comportamento narcísico, né? Qual é o meu ganho com isso? Né? Então, as pessoas, elas se modulam também com o ganho que a pessoa tem, né? Então, vamos falar lá do ciclo de novo, né? Então, para o meu relacionamento ir bem, eu preciso fazer tudo o que ele quer. Isso. Eu preciso estar dentro do padrão dele. Se eu saio desse padrão, como que ele vai agir comigo? Como ele agiu, né? E como eles agem? Agredindo, às vezes verbal, né? Trazendo essa autoridade, né? Como uma forma de controlar aquela situação. Né? Se não for por um jeito, vai por outro, né? E quando eles vê que não está dando, né, como controlar aquela situação, a explosão, né? É onde vem a agressão, a violência física, né? Por quê? Porque de alguma forma esse meu modo de ser, ele tem que ter uma função e essa função é o ganho, o meu ganho. Eu posso inclusive dizer que esses seres, eles vão testando os nossos limites. Então, tipo assim, aquela coisa, se colar, colou? Isso. Aí depois eles vão intensificando seria mais ou menos isso? Sim, eles vão testando o limite, eles vão ganhando campo,
porque eles sabem até onde eles podem ir. Então vamos lá, ó, por exemplo, um narcisista que faz uma ameaça velada, ok? Aí a vítima mordeu aquela isca. Aí depois eles fazem uma ameaça aberta. E aí ele percebe que colou. Existe a possibilidade desse narcisista realmente chegar às vias de fato? Com certeza. É? Com certeza, porque é uma forma dele mostrar, né, que ele está no controle. Se não for do jeito dele, vai ser do jeito dele. Entendi. Independente à medida que ele vai tomar. Inclusive, a maior parte, né, das mulheres que sofrem violência, não falando só do narcisismo, tá, mas que sofrem violência doméstica. Então, imagine lá, né, que você está falando, a pessoa está falando, olha, qualquer hora eu pego você, qualquer hora eu faço tal coisa. E você também vai naquela disputa de bate-boca e fala. Até chegar uma hora que essa pessoa ela não vai ficar só na ameaça. Ela vai fazer. Tá. E quando a pessoa, né, a vítima percebe isso, qual que é o comportamento padrão? Eu me isolo porque eu sei que E ele vai fazer. Tá. Ou seja, eu não posso nem tocar nesse assunto com ele porque eu sei que vai dar ruim. Entendi. Então a pessoa ela começa a andar em casca de ovos. Entende? Então, mas por que você não fala? Ah, melhor não mexer com isso, deixa quieto. E daí para ele é tudo que ele precisa para aumentar o campo de atuação, né? Sim. Porque tipo assim, colou. Então, tipo, eu ameacei, ela se enquadrou, então, por um tempo ou nesta área, eu tô tranquilo, porque ela mordeu a isca e tá tudo certo. Aí agora, então vamos lá. Digamos, Carol, que você recebesse um caso desse no seu consultório, porque assim, a gente tem a nossa experiência, né? Apesar de ser uma dinâmica um tanto cíclica, né? Que a gente consegue, como profissionais e como sobreviventes, identificar qual é a fase que aquele paciente tá vivendo. Quando você recebe no seu consultório um caso semelhante a esse e que você sabe que aquele abusador corre o risco de ir para as vias de fato, qual medida você toma lá dentro? Primeiro é orientar que realmente isso pode acontecer, né? Então, alertar. Como que eu posso fazer? Né? Primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência, entende? Então, e você fala isso pro seu paciente? Sim, com certeza. Então, fazer um boletim de ocorrência, se afastar o mais rápido possível, procurar uma rede de apoio, entende? Estar, de alguma forma, vinculada a alguém, trazendo essa informação. Por quê? Naquele momento pode ser que a agressão já passou, eles já viveram de novo uma lua de mel, o ciclo já rodou, né? Mas isso pode acontecer e acontecer de forma pior, né? E vamos lá. Hoje em dia, recentemente em Porto Feliz, né, teve 3 homicídios, né, onde os maridos mataram as mulheres, né, e depois ainda se mataram, mataram família, colocaram fogos, né, eu acho que uma das vítimas, onde colocou fogo na casa, né, uma dessas mulheres que foi esfaqueada, né, ele achou que ela tinha morrido, ele colocou fogo na casa, e ele acabou morrendo nessa situação. A mulher estava internada até poucos tempos atrás em Porto Feliz. Ou seja, isso é uma prova de que hoje eu ameaço, mas amanhã ou depois eu executo. Ok, né? Então, fazer um boletim de ocorrência, procurar uma rede de apoio, para onde eu posso ir, com quem eu posso contar. Não convive, gente, a vida da gente... passa muito rápido para nós ficarmos presos somente em migalhas, entende? Há uma imensidão
de sentimentos, de oportunidades que a gente pode viver, né? E por que ficar preso naquilo que está te matando aos poucos, né? Porque é isso que acontece. A gente vai morrendo aos poucos, né? Começa lá na perca da identidade, mas aos poucos, né? Você trouxe da psicossomática. Aos poucos a pessoa não levanta da cama, a pessoa está depressiva, né? A pessoa já está isolada socialmente, porque ninguém vai entender o problema dela. Carol, olha, gratidão incondicional, absoluta, por todo esse carinho, né? Por toda essa... E não vai ser uma despedida, vai ser um até breve. Até logo, né? Até logo, se Deus quiser. Gente, um beijo a todos.